um futuro com o Espírito Santo de Deus? Simples. É crendo no milagre, crendo no mover de Deus, crendo que o Senhor é aquele que tem algo a revelar a nós, mesmo sabendo, amados, preste atenção, vou voltar a dizer, mesmo Daniel sabendo que havia um decreto que proibia a oração a qualquer um Deus ou a um homem, a não ser ao rei, ele não parou, ele buscava. E de repente, quando ele foi condenado, jogado na cova dos leões, ali ele falou assim, não tem mais futuro, né? Acabou aqui mesmo. Os leões com fome. Só que é o seguinte, quando a gente vive na oração, os leões passam fome. Eles vão jejuar, jejuam com a gente. E quando nós precisamos crer nisso, nesse futuro que Deus tem para cada um de nós. Aí você pode dizer assim, poxa, mas pastor, eu estou já numa idade mais avançada, será que eu tenho que pensar no futuro? Aí que você tem que pensar mesmo, porque o nosso futuro é na presença do Senhor. Apesar de nós não sabermos que hora, quando, onde, quando nós vamos, mas a verdade é que nós precisamos orar, buscando a presença do Senhor, para quê? Para que nós tenhamos um futuro com o Senhor. Essa é uma realidade. E olha, só quem tem vida com Deus sabe que isso é real. Não adianta você falar para as pessoas. Tem pessoa que você fala isso, elas vão rir de você. Mas as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. E uma pessoa que vive em oração, ela tem sim a revelação de Deus. A bênção do Senhor é sobre ela. E ela consegue, através do Espírito Santo, se projetar num futuro melhor. Eu não sei quais são as aspirações de cada um de vocês para um futuro. Não sei. Jovens que estão... Eu não sei quais são as aspirações. Há muitos jovens aí que estão falando assim, poxa, eu queria fazer uma faculdade, eu queria um melhor emprego, Quero dizer para você que o Espírito Santo pode nos revelar as coisas que nós precisamos fazer, nos preparando para um futuro melhor. Essa é uma verdade, porque nós não conhecemos o futuro, mas a partir do instante que nós oramos, Deus nos revela aquilo que nós devemos fazer. Amém, amados? Então, primeiro ponto, tem um compromisso diário com a oração. Tem um compromisso de oração. Vivam a vida de oração. Ore, busque a presença do Senhor em todo instante e em todo lugar. Busque. Como isso é sério? Nós, lá em casa, nós temos tido nos últimos meses, né? Um momento de oração em família. Eu e a Jane, nós paramos para a gente orar. A gente ora um bom tempo. Gasta um tempo com Deus em oração todos os dias pela manhã. Todos os dias. A gente para e vai orar e vai buscar. E uma das coisas interessantes que a gente ora e fala, Senhor, nós não sabemos o nosso futuro. O futuro a Deus pertence. Mas quando Deus revela a nós, através do Espírito Santo que Ele quer, nós temos convicções. E aí foi isso que aconteceu com Daniel. Daniel, em oração, Deus começa a incendiar o coração dele com várias propostas, vários sonhos. Deus o chama como profeta. Deus mostra para ele as coisas que vão acontecer. E ele fala assim, eis que o Senhor é comigo, porque o Senhor me revela, o Espírito Santo do Senhor me revela. Como isso é necessário que nós façamos? Que tenhamos um futuro comprometido com oração diária. Amém, amados? Segundo ponto, amados. Antes de passar para o segundo ponto, eu escrevi uma frase aqui. É impossível alcançar um futuro extraordinário sem um presente dedicado e comprometido com a oração. Eu vou dizer para você sério, é impossível. Há muitas pessoas que até tentam, mas não conseguem construir. Então, para você construir esse futuro, você precisa ter vida de oração. Segundo ponto,
Para construir o seu futuro com o Espírito Santo, através da oração, você precisa que você ore a Deus no tempo de crise, tempo difícil. Os tempos difíceis é que você precisa mais buscar o Senhor. E eu quero pedir a vocês que abram a Bíblia de vocês em Daniel, capítulo de número 2, versos 17 a 19. Daniel, capítulo de número 2, do verso 17 ao verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Amados, vou jogar esse povo na fornalha. E aí? Ele fala aqui com os 3 companheiros dele. Como é que nós vamos fazer? É tempo de crise. Estão matando todos os anciãos, os velhos, aqueles que acreditavam, aqueles que podiam compartilhar a fé, aqueles que podiam alicerçar a nossa fé. E agora, o que nós vamos fazer? Ele chama o povo para a oração. Futuro. Gente, quem vai ser jogado na fornalha de fogo, você acha que podia pensar em futuro? Logicamente. Não tem que pensar no futuro. Eu falei assim, daqui a pouco eu estou torrado. Mas ele não. Eles buscam Deus em oração porque sabia que o futuro deles a Deus realmente pertence. E o Deus mostra para eles claramente que a vida de oração deles tinha uma resposta. E nós, entenda bem, tempo de crise é um dos momentos que nós precisamos mais buscar a Deus. Não só nos momentos de crise, preste atenção, mas mais nos momentos de crise. E, infelizmente, como eu vejo muitas pessoas totalmente inertes no momento de crise. No momento que você tem que jejuar mais, você tem que buscar mais, você tem que orar mais, você tem que estar mais ligado, ler mais a palavra. E isso é necessário. Quando ele enfrentou essa crise grave, Daniel buscou a ajuda de Deus através de oração. E é um exemplo para nós. Se você quer construir o seu futuro com o Espírito Santo, você tem que ter vida de oração. A gente olha para a vida de Daniel e vê como Deus agiu na vida desse homem, na vida dos seus companheiros. Como Deus mostrou, olha, eu tenho um futuro para vocês, por mais que as pessoas não vejam, por mais que as pessoas queiram destruir o seu futuro, por mais que as pessoas não tenham a perspectiva que vocês têm, mas eu quero mostrar para vocês que comigo, eu dou um futuro para vocês. Nós precisamos, como igreja, amados, começar a orar mais, a buscar mais em oração, pedindo ao Espírito Santo que nos revele, muitas vezes, o que fazer. Como fazer, de que forma fazer. Primeiro, por quê? Porque a obra é de quem? Dele. É do Senhor. Quando Deus nos revela, nós sabemos que vamos ter um futuro. Nós acreditamos nisso, nós buscamos isso. Isso traz o quê? Base, inclusive, para o meu viver todos os dias na presença dEle. Senhor, eu acredito que a bênção do Senhor é sobre a minha vida. Mesmo que venham situações diferentes, mesmo que sejam em tempos de crise, a oração deve ser sempre a nossa primeira busca. Oração tem que ser para você a sua primeira busca. Buscar respostas através do Espírito Santo é algo extremamente necessário. Então, para construir o futuro com o Espírito Santo, é necessário, amados, que nós
possamos viver uma oração em tempo de crise. Terceiro ponto e último, para construir seu futuro com o Espírito Santo, você precisa desenvolver um coração grato durante o processo, durante tudo aquilo que está vivendo. Nós precisamos construir dentro de nós e deixar que isso seja de fato algo comum, a gratidão. Senhor, estou passando por luta, por dificuldade, eu estou sem saber o que fazer, mas glória a Deus, porque eu não sei, mas Tu sabes. Sou grato porque eu tenho tudo. Eu tenho aquilo que Deus tem me mostrado. Eu tenho o Senhor, eu tenho uma família, eu tenho uma casa, eu tenho sim um trabalho, e isso me dá perspectiva para o futuro. Se nós não formos gratos com aquilo que nós temos, como nós vamos viver o futuro, amados? Desenvolver o coração grato. E entenda bem, gratidão é uma arte, tá? Nos dias de hoje, gratidão é uma arte que nós precisamos desenvolver. Ter um coração grato. Você vê isso até em passagens da Bíblia, em que o Senhor curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer, gente? Somente um. Para pensar. Você tem sido grato ao Senhor? Por tudo que Deus tem feito? Começa a agradecer a Deus por aquilo que Ele já está colocando no seu coração, de coisas que você vai receber. Observem bem, e aí o último texto de Daniel, Daniel 2, 23, versículo de número 23, diz assim: A Ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse caso do rei. Ele então sabe da história do rei, o rei então traz para ele, e Daniel então expressa sabedoria, quando ele fala: Senhor, muito obrigado. Expressa gratidão, Senhor, porque é o Senhor quem me revela, é o Senhor quem me abençoa, é o Senhor que faz que eu interprete os sonhos, a fim de quê? De me dar um futuro. Amados, quantas vezes eu vejo pessoas não tendo uma perspectiva de futuro, porque também não sonha. Quem sabe Deus está querendo te dar sonhos para o futuro. Eu acredito nisso, amados. Nosso Deus é um Deus que Ele realiza sonhos, Ele nos dá sonhos, e Ele realiza sonhos. E isso é através de oração. Várias coisas que aconteceram na minha vida, Deus me mostrava em oração, em sonhos. Em sonhos. Como isso foi importante para mim. Amados, as bênçãos de Deus, as respostas de Deus em oração, quantas delas se cumpriram anos e anos e anos depois? Isso tem se cumprido, tem me abençoado. Então, amados, construir um futuro com o Espírito Santo é viver uma vida de oração. Nós precisamos ter essa sensibilidade de entender que nós somos chamados para viver vida de oração diária, a fim de quê? De que o Senhor se revele a nós com relação à construção do nosso futuro. Que a bênção do Senhor seja sobre nós. Seguir o exemplo de Daniel, amados, nós podemos aprender a construir um futuro sólido. É diferente, tá? Enquanto muitas pessoas ficam arriscando por aí numa coisa, no outra, tantas portas são abertas, muitas vezes nós não sabemos. Eu vou contar para vocês uma experiência que foi muito marcante para mim, de um modo mais genérico. Eu me lembro de algumas coisas que eu fazia na minha vida e eu comecei a falar com Deus: Senhor, eu não tenho resposta para isso, mas eu sei o que eu vou fazer. Eu fiz um trato. É como se você fizesse um trato com Deus. Falava com Ele assim: Senhor, a minha proposta é fazer isso. Se as portas começarem a se abrir de tudo quanto é jeito,
vindo recurso de tudo quanto é lado. Eu vou. Senhor, mas se eu bater na primeira porta e ela estiver fechada, eu sei que é o Senhor que fechou. E eu dou glória ao Senhor também por isso. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. E nós, então, eu sempre vivi assim, eu sempre percebi isso, e como isso é importante para mim. Por quê? Porque isso tem construído o meu futuro. Que a igreja possa entender isso. Que Deus é um Deus que realiza nossos sonhos e que nós possamos ter coração grato. Que a bênção do Senhor seja sobre nós. Só relembrando, recapitulando aqui, para construir um futuro com o Espírito Santo, primeiro, tenha um compromisso diário com oração. Segundo, ore nos tempos de crise. Em terceiro momento, desenvolva um coração de gratidão durante todo o processo daquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Que Deus nos abençoe e que o Senhor nos faça, de fato, olhar para o futuro com os olhos do Espírito Santo. Deus nos abençoe.